Olá, seguidores do canal Shop das Máquinas, estamos aqui para mais uma aula do canal Shop das Máquinas. Você vai aprender hoje, nesta aula, de modo simples e claro, como regular o ponto da máquina de costura de overlock. Não importa se é overlock chinesinha, se é a ultralock da Singer, se é aquela overlock industrial de alta rotação, todas elas são a mesma regra para regular o ponto. E você vai aprender aqui de modo simples e claro. Atente para a aula para poder tirar pleno proveito. Eu vou dar aqui algumas dicas super importantes que você não pode esquecer. São as regras que vai gerir a sua regulagem. Se você não fizer como eu explicar nessas regras, não vai dar certo, porque a regra é a mesma para todas as máquinas de costura. Então você aprendendo essas regras, aprende a regular essa, ou aprende a regular industrial. Vai ser o mesmo jeito, tá bom? Então atente para a aula, assista ela inteira sem pular. Se gostou, dá o like aí. Aí embaixo tem o coraçãozinho, olha, mostra o seu agradecimento fazendo aí a sua contribuição conforme o coraçãozinho aí, conforme você escolher a opção aí, tá bom? E assim nós poderemos comprar equipamentos melhores para gravar aulas para vocês. Então vamos para a aula de regulagem de ponto da máquina de overlock. Eu já estou aqui com a máquina na bancada, deixa eu mostrar para vocês como é que está o ponto dela, olha. Os pontos estão misturando a costura, tá vendo, ó? Aqui eu estou com linhas iguais, porque sempre que você costurar tem que usar com linhas de mesma marca, tá? Então, olha, a linha de cima está passando para baixo e o ponto costura reta está ficando aquele nozinho na costura. Então, como que resolver isso, né? Então, nós vamos aprender aqui de modo simples e claro como que resolver esse problema. Mas, eu vou dar aqui alguma dica importante para facilitar o seu trabalho. Por exemplo, as ultralock, Singer, Eugene e outros modelos têm um código de cores que te ajuda a identificar qual ponto que você precisa regular. Por exemplo, se é o ponto inferior, ponto superior ou se é o ponto reto. Nós que somos mecânicos já sabemos qual tensor corresponde a cada um. Mas quem ainda não é mecânico, o código de cores facilita muito. Mas aí você talvez me diga, ah, mas a minha máquina não tem código de cores, não tem cores nos tensores. Como que eu vou saber? A minha máquina, um tensor é aqui, outro tensor é aqui atrás. Como que eu faço para saber a regulagem? Vou dar aqui uma dica, uma regra de ouro que você vai seguir e vai dar certo aí para você, tá? Então veja aqui que eu costurei com linhas iguais. Por quê? Porque a máquina tem código de cores, então eu consigo regular pelo código de cores que está aqui. Mas vamos fazer de conta que não existe esse código de cores. Vamos regular sem. Então como que eu vou saber qual linha corresponde a qual tensor? Então o primeiro passo é entender o que regula o quê. Por exemplo, esses dois tensores, essa máquina trabalha com duas agulhas. As chinesinhas trabalham com uma só, tá? Então vai ter só um tensor que regula o ponto de cima, que é o ponto da agulha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é regular o ponto da agulha. Vocês observaram aqui, olha, que ele está dando um nozinho, né? Significa o quê? Que a linha está solta. Então você vai pegar uma pinça, vai abrir o tensor dela de cima, da linha de cima, e vai verificar se tem sujeira dentro. Se não tiver sujeira de dentro, aqui dentro das arruelas, aí ótimo. Vamos começar a fazer a regulagem, tá bom? Então, nessa máquina aqui, eu estou usando a linha da direita, a agulha da direita, que corresponde a esse tensor aqui, tá? O da esquerda seria o primeiro tensor. Então, o primeiro tensor, o segundo tensor são os das agulhas. Nas outras chinesinhas, só tem um tensor em cima aqui, no caso seria esse aqui, ó. Tem apenas esse tensor em cima que corresponde ao tensor da agulha, tá? Então, eu trabalharia nele. Então, vamos lá. O primeiro passo seria regular esse ponto reto. Vamos começar por ele. Deixa eu preparar a máquina. Agora está pronto para costura, então eu vou apertar um pouquinho o tensor, bem pouquinho, tá? Vai de pouquinho em pouquinho para fazer o teste. Apertei um pouquinho aqui. E vamos à costura. Já está reguladinho. Vamos ver como ficou. Olha aí. O costura reta já ficou perfeito, tá vendo? Olha, o arremate está bem no canto, certinho, olha. Então ficou perfeito. Agora eu precisaria regular então o ponto overlock, que é o acabamento. Então a costura reta já está perfeito. Então já cheguei na regulagem que eu queria. Sempre quando for regular, é pouca coisa que você vai ajustando os tensores, tá? Esses tensores são muito sensíveis. Então, em pouquinho, você vai regulando a tensão da linha. Então aqui eu já cheguei na regulagem do costura reta. Mas aí então, você fala assim para mim, mas minha máquina não tem código de cores, como é que eu vou regular esse ponto aqui? Porque eu não sei qual linha aqui está solta, pelo que apresenta aqui, olha, uma está solta e outra está presa demais, né? Então, como que eu regulo isso aqui? Como que eu faço essa regulagem para distribuir a linha para ela arrematar bem no canto aqui?
Então olha aí, um segredo de ouro que você precisa fazer aí quando sua máquina não tiver código de cores ou quando você não souber o que é linha superior e o que é linha inferior. Eu vou pegar aqui a máquina, olha, vou remover uma das linhas, vou pegar uma linha de overlock de outra cor e vou colocar na máquina. Então eu vou preparar aqui a máquina e já volto para mostrar para vocês. Então tá aqui, já consegui passar, emendei a linha e costurei a máquina até ela puxar aqui para passar o nozinho da costura aqui, porque eu quero mostrar para vocês agora como é que costura. Olha, então eu já estou aqui com linhas de cores diferentes para identificar tensores, tá? Aí agora na hora que eu costurar, eu vou saber qual ponto da máquina que ficou solto. Vamos lá então, olha, eu estou com a linha vermelha nesse tensor aqui, a linha azul nesse tensor e aqui a costura reta. Então a costura reta eu posso esquecer agora que eu não vou mais mexer nela. Então vamos ver como é que ficou. Ó, a gente observa que o azul está muito, aliás, que a vermelha está muito presa, tá vendo? Muita tensão, e a azul está com pouca tensão. Então primeiro, antes de eu mexer no azul, eu vou soltar a tensão da linha vermelha, porque agora eu sei qual tensor que está muito preso o ponto. Tá vendo aqui, ó? Então eu vou soltar ele. Qual tensor que é? Foi nesse tensor que eu coloquei, então eu só solto ele aqui um pouco o ponto. Ó. Soltei um pouco, sempre de pouquinho em pouquinho, esse teste a gente faz de pouquinho em pouquinho, tá? Nunca muita tensão, nem pouca tensão demais. Vamos ver. Ah, foi só soltar que já ficou perfeito, tá vendo? Lembre desses passos importantes. Independente de ter cores ou não, do tensor ser aqui na frente e outro aqui atrás, não importa. Todas as máquinas overlock, interlock, a regra é uma só. Você tem que identificar tensores para saber o que regular. Então vamos lá. Primeiro passo, costura a reta, regula o ponto da reta. Segundo passo, regula os tensores. Aí os tensores você põe linhas de cores diferentes para identificar o que é o ponto inferior, o que é o ponto superior. Se o ponto inferior estiver muito preso, você solta. Sempre começa regulando soltando, nunca apertando, tá? Sempre começa regulando soltando. E aí então você vê o comportamento da costura. Se sobrar a linha aqui, ou se você soltou lá, ela passou toda para cima, é porque você soltou demais. Aí aperta um pouquinho mais. Se a linha de cima está passando para baixo, eu aperto a linha de cima. No caso aqui seria este tensor, né? Nas máquinas chinesinhas, seriam esse aqui, esse corresponde a esse, e esse corresponde a esse aqui, tá? Naquelas verdinhas lá que eu mostrei para vocês. Conseguiram entender? Gostaram da dica? Dá o joinha aí. Tem um coração aí, olha. Clica nele, faz aí a sua contribuição do que você achou da aula. E não esquece de nos seguir. Quem ainda não é seguidor, né? Clica aí em inscrever-se no canal. Aqui estamos sempre dando dicas importantes para vocês sobre máquina de costura overlock. Esse conserto, quando vem aqui na oficina, custa R$100 para fazer uma regulagem dessa na máquina. Agora você já sabe como que faz aí. Economizou, né? Clica aí no coração e mostra sua gratidão pela aula que você teve. Shop das Máquinas. Aqui você aprende de verdade. Mas quer aprender tudo sobre máquina? Aprender a consertar a parte mecânica dessa máquina e outras regulagens de faca, de barrador da agulha, do looper e tudo? No nosso curso nós ensinamos tudo, tá? Aqui tem um código QR, clica nele, olha. Ainda tem vagas no curso, tá bom? Se matricula para você aprender tudo. Eu vejo vocês lá na nossa aula.